ela simplesmente não conseguia esperar o marido dela voltar pra casa. Quando ele finalmente chegou da guerra, ele entrou na sala e encontrou a mesa de jantar posta. Mas as pessoas que estavam sentadas lá, no caso, os cunhados dele, já estavam mortos, apodrecendo, e a comida que estava na mesa também já estava completamente podre. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo extra na semana, mas é um vídeo pra gente conversar sobre uma história bizarra de um vilão, que no caso vocês devem estar bem familiarizados com a Pearl. O filme Maxine tá pra sair nos cinemas, ou talvez já tenha saído, porque eu não sei exatamente que dia esse vídeo vai pro ar, mas eu achei bem interessante contar a história da Pearl. Afinal, Maxine faz parte desse universo dos filmes X, A Marca da Morte, Pearl e agora Maxine. Então a ordem certa, cronológica desses filmes seria Pearl, depois X e depois Maxine. E como eu imagino que vocês devem estar muito curiosos pra assistir esse filme, assim como eu, afinal tem várias referências de crimes reais. Eu vou contar um pouquinho, relembrar a gente de tudo que aconteceu até a gente chegar nesse ponto que vai ser o filme novo. Eu também decidi fazer esse vídeo como um vídeo extra no canal para as pessoas que se interessarem um pouco mais dessas produções cinematográficas, porque tem muita gente que chega aqui por conta de casos reais e de vez em quando eu gosto de falar de algumas coisas diferentes. Então, se vocês se interessarem por esse tipo de tema também, vai ter um videozinho extra para vocês. Enfim, sem mais enrolação, bora pra história. A Pearl nasceu em 1898, na zona rural do Texas. Ela é filha única de pais imigrantes alemães e ela sempre teve uma educação muito rigorosa. Por exemplo, antes de todas as refeições, a família rezava, eles eram muito religiosos e toda vez que ela fazia alguma coisa errada, ela era punida, principalmente pela mãe. Até porque o pai dela tem algum tipo de doença que a gente não sabe exatamente qual é, e aí ele não fala, ele fica em uma cadeira de rodas, e é a Pearl que cuida mais dele. Sendo assim, como filha única em uma fazenda, a infância da Pearl sempre foi muito solitária. Os únicos amigos que ela tinha eram os animais que ela cuidava. Só que ela também sempre foi muito sonhadora. Ela queria uma vida de sucesso e ela se imaginava fazendo muito sucesso em Hollywood. A mãe da Pearl sabia que ela não era só essa garota inocente que buscava fama ou uma vida melhor. Ela também tinha um lado sombrio que a gente observa com alguns animais da fazenda. Talvez ela já tenha cometido alguns atos de maus tratos, e também fica um pouco subentendido que talvez ela seja responsável pela situação atual do pai dela. Apesar de não ficar muito claro, e apesar da Pearl tentar tratar ele de uma forma boa, com controvérsias. E aí, quando ela era adolescente, ela acabou conhecendo um garoto, o Howard. Ele vinha de uma família rica, e ele foi até a fazenda dos pais da Pearl procurando trabalho. E aí os pais dela aceitaram, não sei por que ele estava procurando trabalho na fazenda, se ele vinha de uma família rica, mas como a Pearl não tinha muito contato com o mundo exterior, ali conversando com o Howard, os dois acabaram se apaixonando. E não só isso, a Pearl também tinha um interessezinho por trás. Ela sabia que ele tinha dinheiro, então talvez ele fosse a promessa pra ela de uma vida melhor e finalmente abandonar aquela fazenda com os pais dela que ela não aguentava mais. Eles se casaram por volta de 1910 e tentaram começar a constituir uma família, mas infelizmente a Pearl sofreu um aborto espontâneo. Logo depois, em 1914, o Howard foi convocado pra lutar na Primeira Guerra Mundial. Então, por mais que a Pearl tava ali quase saindo da fazenda, quase conseguindo uma vida pra ela, longe daquele lugar, ela teve que voltar a morar com os pais, porque ele ia ficar fora. E aí, por conta da guerra, a família não tinha disponível muitos funcionários pra ajudar na fazenda. A maioria dos garotos jovens e também mais velhos estavam lutando, e a Pearl ficava responsável por quase todas as atividades. Ela e a mãe, que se dividiam, afinal o pai dela estava paralisado. E é aí que a gente começa a ver os comportamentos estranhos da Pearl. Por exemplo, ela tinha o costume de tomar banho com o pai dela assistindo. Além disso, quando ela estava tratando dos animais, ela sempre fingia que ela estava dançando e cantando por aí, como se ela fosse uma grande estrela. Mas em uma cena, quando um ganso aparece no meio dessa apresentação dela, ela parece ficar muito irritada por ele estar roubando os holofotes. Então ela simplesmente
simplesmente o mata e depois alimenta o pequeno crocodilo que eles têm ali na fazenda em um pântano com esse ganso. Às vezes a mãe da Pearl também pedia pra ela ir pra cidade pra comprar os remédios pro pai dela. E nessas idas pra cidade, ela dava umas escapadinhas e gastava um pouco do dinheiro pra ir no cinema. Em uma dessas saídas em que ela vai na farmácia comprar morfina pro pai, depois ela entra na sala de cinema e começa a beber essa própria morfina. Nessa hora, a gente também vê que ela sonha muito acordada. Os filmes que estão passando ali na tela parecem muito perturbadores, mas ao mesmo tempo volta pra outro filme. Parece que eram imagens da própria cabeça dela. Nesse mesmo dia, ela conhece o projecionista. O projecionista é aquela pessoa que fica ali por trás das telas do cinema passando o filme. Então ele assiste muitos filmes por tabela. E aí ele meio que flerta com ela, dá até um pedacinho do filme pra ela levar pra casa. E conforme os dois conversam, a Pearl acaba expondo um pouquinho da vida dela, essa vida na fazenda, meio presa, e ele aconselha a viver a vida dela. Ele também diz que ela pode voltar quando ela quiser. Na volta da Pearl pra casa, depois dessa cena, também tem uma cena muito bizarra, porque ela se depara com um espantalho no meio do campo, e aí ela começa a dançar com ele e imaginar várias coisas. Em determinado momento, o rosto desse espantalho se torna o rosto do projecionista. E aí ela começa a surtar, dizendo que ela é casada, que ela não pode fazer aquilo. Então a gente percebe bem essa mente perturbada dela, uma dualidade de não saber o que ela tá fazendo direito. Então ela chega em casa de novo, e aí ela coloca o pai pra assistir ela tomando banho, como ela sempre fazia, e nessa hora ela começa a estrangular um pouco ele, meio que apertar o pescoço, parece que como que só mostrando que ela poderia fazer isso se ela quisesse. E no jantar daquela noite, a mãe também pergunta por que tá faltando uma quantidade de dinheiro de troco. E aí a Pearl inventa uma mentira. Ela diz que ela comeu alguns doces, comprou alguns doces com esse dinheiro. Ela não fala que ela foi no cinema. E aí a mãe dela fala, então tá bom, se você já comeu doce, você não precisa jantar. E é claro que isso afeta a garota demais. Ela volta pro quarto e começa a falar que ela quer se tornar a maior estrela que o mundo já viu, pra ela finalmente fugir daquele lugar e também pra provar pros outros que ela consegue. E aí a cunhada dela, a irmã do Howard, chega dizendo que vai ter um teste numa igreja local pra dançar no coral. Ela até pergunta se a Pearl não quer ir junto com ela fazer esses testes. E aí a Pearl fica meio assim, mas ela acaba topando e ela até usa um vestido antigo da mãe dela pra ir. Então nos dias anteriores a esse teste de dança, ela começa a se preparar e ela faz uma nova visita pro projecionista. Os dois bebem um pouco junto, ele mostra um novo filme que ele tem pra ela. E aí ele pergunta por que ela não sai dessa situação que ela tá. E ela responde que ela não poderia enquanto os pais dela estivessem vivos. No dia seguinte, ela tem uma brilhante ideia. Ela pega a cadeira de rodas do pai, leva ele pro lado de fora em direção ao pântano onde existe o crocodilo. Nessa hora, ela finalmente parece perceber que é a vida na fazenda que tá atrapalhando ela de seguir os próprios sonhos. Então ela decide acabar com aquilo. Ela decide que ela vai matar os pais. Quando ela tá prestes a empurrar ele dentro da água, a mãe dela aparece. É claro que fica uma torta de climão. Mas a mãe dela meio que já sabia que ela tinha esse tipo de comportamento. Eu acho que ela sabe que ela tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo vai fazer o quê? A filha que tá ajudando em tudo. Naquela noite, enquanto os três estão jantando, a Pearl informa que ela vai fazer esse teste de dança. A mãe fica extremamente irritada, dizendo que é questão de tempo até ela machucar alguém de verdade. E ela também fala que a Pearl vai falhar. Nessa hora, a gente percebe que a mãe já deve saber de várias outras coisas que a Pearl fez ao longo da vida, maltratando animais e até mesmo o pai. O que deixa a gente entendendo que talvez ela tenha sido responsável mesmo pelo que aconteceu com ele. A Pearl, ouvindo a mãe dela dizendo que ela ia falhar, ela não aguenta mais e bate na própria mãe. Depois, ela empurra ela pra dentro da lareira. A mãe fica completamente queimada e ela empurra o corpo até o porão. E aí ela simplesmente deixa a mãe dela trancada no porão com o corpo quase 100% queimado. Depois ela foge de casa, deixando o pai na cadeira de rodas ali na mesa da cozinha e vai até o projecionista. Foi 100% uma fuga, uma forma de não lidar com aquilo que ela tinha acabado de fazer. Então os dois dormem juntos e no dia seguinte o projecionista vai levar ela de volta pra fazenda. E aí quando ele entra na casa, ele vê o pai da Pearl ali na mesa de jantar completamente horrorizado. Mas a Pearl fica tipo, não, tá tudo bem, não aconteceu nada, vamos lá pro meu quarto no andar de cima. Aí os dois sobem as escadas, ela fecha a porta e ela começa a sugerir que os dois fugissem juntos. Só que enquanto eles estão ali conversando, o projecionista começa a ouvir uns barulhos
barulhos, uns gemidos, assim, ó, vindo do porão. E ele acha meio estranho, ele fala, meu, eu acho que tem algum animal preso aqui, tem alguma coisa estranha, talvez a gente devesse checar. E a Pearl, não é nada, é o barulho que faz aí sempre, a gente tem um cachorrinho ali que fica no porão que tá fazendo barulho. Só que o projecionista não quer saber, ele abre a porta e ele sai pra investigar a casa. E aí a Pearl fala, bom, infelizmente não vai dar. Ela corre atrás dele, ele tenta fugir, mas a Pearl mata ele. E não só isso, ela decide terminar o trabalho com a mãe. Então ela vai até o porão, percebe que a mãe dela ainda tá viva e a mata de verdade. Com o pai dela é um pouco diferente. A Pearl decide agradecer ele por tudo. Ela limpa ele e depois o sufoca com um travesseiro. Então a gente vê que é uma morte pra Pearl um pouco mais humana, talvez ela tivesse algum sentimento pelo pai, ela não fosse 100% sádica com ele. Talvez ela se arrependesse, caso ela fosse responsável pela forma que ele tava agora. Bom, finalmente a Pearl tava sozinha no mundo. Sozinha e sem aquelas pessoas que ela acreditava que estavam atrapalhando o caminho dela. Então ela decide fazer as malas. Ela finalmente vai até aquela audição de dança. E nessa audição, ela acredita ter dado tudo de si. E ela não é ruim, mas ela também não é muito boa. E aí, no final, as pessoas ali recusam ela. Lembrando que ela tinha ido junto com a cunhada, que até então não sabia que a família da Pearl estava totalmente morta. E a cunhada dela é meio que aquele padrão americano. O padrão que as pessoas na audição estavam procurando. Inclusive, é a desculpa que eles dão pra Pearl pra não contratar ela. Eles dizem que eles estão procurando algo mais americano, com um fator X, mais loiro. E aí as duas voltam pra fazenda, a Pearl e a Misty, a cunhada, e a Pearl vai se perguntando por que ela não conseguiu. Ela se questiona se tem alguma coisa errada com ela. E aí nessa hora, ela confessa tudo pra Misty. Ela se abre de tudo que ela tá sentindo e ela também conta o que ela fez com a família. A Misty fica em choque. Ela tenta ser compreensiva, mas também tenta fugir. É claro que a Pearl não ia deixar a Misty fugir. Eu imagino que desde o começo, quando ela começou a confessar, ela já sabia que ela ia matar a Misty também. E é isso que ela faz. Então é nesse ponto que a gente tá quando eu comecei o vídeo com aquela frase inicial. A Pearl coloca todo mundo ali na mesa de jantar, mortos apodrecendo, e coloca a mesa do jantar também, com todas as comidas podres. Parecia que ela teve um surto e tava querendo mostrar que tava tudo bem, que tudo era como era antes, que talvez ela não tinha feito nada. E é bem nesse momento que o Howard volta da guerra, todo feliz, pronto pra ver a esposa de novo. Assim que ele entra, a Pearl tenta parecer normal, ela sorri pra ele, mas ela não consegue. E é nesse ponto que o primeiro filme Pearl acaba, com a Pearl sorrindo pro Howard. A partir dessa hora, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente sabe que o Howard, mesmo vendo aquela cena toda, ele decide continuar com ela. Ele ajuda a Pearl a esconder todas as evidências. E além dele não ir embora, ela também não mata ele. Então a gente não sabe se era por alguma questão religiosa, que ele achasse que o divórcio não poderia acontecer nunca, então ele decide continuar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ou talvez o Howard só gostasse de trabalhar na fazenda e aí ele voltou da guerra depois de ver tantos horrores e falar, ai, quer saber, vamos fingir que isso não aconteceu e vamos tentar ter uma vida normal. E a Pearl até reflete sobre isso no filme X, A Marca da Morte. Ela fala em determinado momento que não havia nada que o Howard não fizesse pra ela naquela época. Em 1941, o Howard se voluntariou pra ir pra guerra de novo. Agora é a Segunda Guerra e a Pearl fica sozinha na fazenda. Eu imagino que eles deviam estar tipo, ai, tem guerra, deixa eu ficar longe dessa louca. E aí, quando ele voltou, foi em 79. Ela já tinha 50 anos. Só que quando ele volta, ele também tem algum tipo de problema cardíaco e aí ele não tá conseguindo trabalhar direito na fazenda. Por conta disso, eles decidem alugar a casa de hóspedes, tipo um Airbnb pra quem quisesse ir pra lá, pra eles ganharem um dinheiro extra. E aí um grupo de adolescentes decidem alugar essa casa porque eles queriam gravar um filme. Era uma equipe cinematográfica. Assim que eles chegam, o Howard confessa pra esses garotos que um locatário que ficou lá um tempo atrás, ele morreu por ter tentado seduzir a Pearl. E o Howard fica meio em choque quando ele descobre que o motivo deles estarem alugando a casa era pra filmar um filme adulto. Ele devia saber dos desejos da esposa e talvez aquilo não fosse agradar ela. Talvez fosse um vislumbre de uma
vida que ela sempre quis ter e nunca teve. E é exatamente isso que acontece. Apesar de ter sido só o Howard que vai lá dar as boas-vindas pros jovens, a Pearl tá sempre de longe, observando. E ela parece olhar um pouquinho mais pra protagonista do filme, uma garota jovem chamada Maxine. Vocês estão entendendo aonde que a gente vai chegar, né? A Maxine se parece muito com a Pearl quando ela era mais nova. Inclusive, a Mia Goth faz o papel tanto da Maxine quanto da Pearl mais nova e também da Pearl mais velha. A velhinha que a gente vê no filme é a própria Mia Goth. Então agora a gente vê a história se repetindo. São duas mulheres que ficaram obcecadas em ter fama. O Howard avisa todo mundo pra ficar longe da Pearl e a gente vê ela sempre em casa assistindo programas religiosos na TV. Só que a Pearl não ia ficar quieta em casa. Ela fica espiando a Maxine o tempo todo. Tem uma cena em que ela assiste ela se banhando ali naquele pântano, onde agora deve ter, sei lá, o neto do crocodilo da época que ela era mais nova. E a Maxine também tem uma personalidade muito parecida com a da Pearl. Ela também é curiosa. Então ela vai fuçar a casa da Pearl e quando ela entra lá, ela se depara com ela. Agora a gente vê as duas frente a frente. E aí a Pearl oferece uma bebida, as duas sentam na mesa pra tomar essa bebida e fica um silêncio super constrangedor. A Maxine inventa uma desculpa pra poder sair de casa. E o Howard chega bem nessa hora. A Pearl pede pra ele manter o encontro das duas em segredo. Só que de alguma forma parece que a Pearl falou pro Howard que ela queria a Maxine. E aí que o filme começa a ficar bem bizarro. A Pearl observa até os casais tendo relações sexuais lá na outra casa. E ela tenta repetir isso com o marido, mas o Howard tem problema cardíaco, ele não aguenta. E aí ela fica frustrada porque parece que ele não deseja ela como ele desejava quando ela era mais nova. E aí ela volta pra casa, porque agora ela tava com maior fogo. Ela aborda um dos adolescentes que estão hospedados lá na casa e pede pra ele beijar ela. Só que o cara fala, não? Como assim? Quem é você? E aí quando ela é rejeitada, ela simplesmente esfaqueia ele. Depois disso, ela entra numa onda de mortes que ela não consegue mais parar. Com esse comportamento, a gente percebe que talvez o Howard e a Pearl já tivessem matado várias pessoas que ficaram hospedadas ali. E aí ela vai matando a galera, chega um momento que ela deita na cama junto com a Maxine, que tá lá dormindo. A Maxine acha que a Pearl é o namorado dela e ela fica em choque quando ela vê uma idosa ali. E aí a Maxine, desesperada, acorda todo mundo, sai correndo, não sei o que. Uma das garotas acaba sendo alimento do crocodilo. E aí a Maxine foge pra casa da Pearl, porque ela pensa, bom, ela vai procurar a gente aqui, então eu vou pra casa dela, ela não vai achar que eu tô aqui nesse lugar. E ela se esconde embaixo da cama do casal. Mas aí, pra surpresa dela, o casal volta e os dois começam a ter relações sexuais na cama em cima dela. E aí ela ficou ouvindo todos aqueles barulhos desconfortáveis. E aí depois que eles terminam ali os trabalhos, eles voltam a perseguir os jovens, mas o Howard acaba tendo um infarto. Ele desmaia ali, não sei, acho que ele morre. E aí quando a Pearl vê que o Howard passou mal, ela tenta pedir ajuda pra Maxine. Só que a Maxine tá tipo, minha filha, você matou todos os meus amigos. Lógico que não. E aí a Maxine tá com uma arma nesse momento, ela aponta pra Pearl e a Pearl simplesmente fala que ela vai terminar igual ela. E nessa hora a gente tem uma grande virada também, porque a Maxine começa a falar com a Pearl exatamente como a Pearl falava quando ela era mais nova, dizendo que ela é uma estrela e que o mundo inteiro ia saber o nome dela. E aí a arma da Maxine tá vazia, isso dá uma chance da Pearl pegar uma espingarda e atirar contra ela. Só que isso faz com que o coice da espingarda quebrasse o quadril da Pearl. E aí as últimas palavras da Pearl são que a Maxine não é inocente e nem especial. E que tudo ia ser tirado dela, como também foi tirado da Pearl. A Maxine consegue sobreviver e ela vai embora daquele lugar, mas a gente tá nesse ponto pra começar o terceiro filme. Esse é um resumo de como as duas histórias se conectam e eu vou assistir o filme essa semana, se vocês quiserem e se vocês gostaram desse vídeo, eu posso fazer uma análise depois com todas as referências de crimes reais que vão ter no filme de Maxine, até porque a gente já tem o trailer que tem referência ao Bates Motel, que vocês conhecem talvez pela série, pelo filme Psicose, pelo livro Psicose, e também uma referência muito forte ao serial killer Richard Ramirez, que já tem vídeo aqui no canal se vocês quiserem assistir, conhecido como Perseguidor Noturno, porque aparentemente essa mesma época em que a Maxine tá tentando a ascensão em Hollywood é o mesmo período em que o Richard Ramirez tá atuando e fazendo suas vítimas. Eu confesso que eu tô bem curiosa pra esse próximo filme, eu gostei bastante dos dois primeiros, quero saber o que vocês acharam e até a próxima.